Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo, nessa quarta-feira, estreia contra o Alcas, né, pela Libertadores edição 2023, fora de casa. Novamente, o Flamengo ultimamente tá estreando muito fora de casa. E o Vitor Pereira faz mistério, né, para a estreia do Flamengo, não divulga a escalação até o momento. E nem o X9 tá conseguindo descobrir a escalação do Flamengo, né. Vitor Pereira está conseguindo dar um olé no X9 do Flamengo, né. E outra questão. Quem será o titular do Flamengo ali no setor de ataque? Pedro, Gabigol, ambos, né? Isso é uma dúvida que paira no ar do torcedor flamenguista, né? Até o momento. Quem será o titular? Será que vai ter mais alguma surpresa do Vitor Pereira na escalação? Só durante o jogo que a gente vai saber, né? Então, vambora com mais um vídeo aí, né? Vai deixando seu like e a sua inscrição. E vambora pro vídeo. Créditos ao canal da ESPN Brasil. Descrição como créditos e vambora para o vídeo. Flamengo hoje, palpite 2-0. O time do Flamengo, definições, dúvidas, Gabigol joga, Pedro e Gabigol. O que vocês têm por aí, que vocês podem dizer? Pois é, ó, a gente já estava na expectativa para falar sobre isso, que é o que o fã de esporte quer saber. Ontem nós acompanhamos o treino aberto, foram 15 minutos, não deu para tirar muita coisa do treino, mas já dá para montar alguns cenários para essa partida. O Zupac vai falar pra assim, o Vitor Pereira não dá pistas do time, né? E o treino de ontem, o último treino antes do jogo, que foi no Atahualpa, o estádio maior aqui das Redondezas, estádio municipal, ele durou menos de uma hora, foi um treino de uns 50 minutos, assim. E pelo que a gente conhece das práticas do Vitor Pereira, não foi o tipo de treino que ele definiu o time, ou pelo menos que ele comunicou aos jogadores. Então, a impressão que eu tenho, até observando o trabalho dele desde o ano passado, é que hoje os jogadores vão saber quem vai jogar e quem não vai jogar. Então há uma grande indefinição. O que me parece um caminho natural é o Gabriel jogar, né? Porque o Gabriel ficou no banco contra o Fluminense, com dois argumentos, com um argumento físico, porque o Gabriel havia perdido 2 treinos semana passada, e com o próprio argumento tático, né, que o Gabriel se colocou para o Vitor Pereira, como hoje postulante é mais a vaga de centroavante, e aí o Vitor fez a escolha pelo Pedro. Como, assim, me parece um caminho natural o Pedro ser o titular da centroavância rubro-negra, e no domingo tem final, então acho que o Pedro jogará a final. Diante desse contexto, me parece uma escolha quase que óbvia, hoje o Gabriel ser o centroavante do Flamengo. Então, assim, eu acredito muito que o Gabriel jogará. E um palpite é que ele segura um pouco o Pedro, pelo menos no princípio, para ter o Gabriel como referência. Mas é tudo palpite, porque as coisas são muito fechadas. O X9 do Flamengo aparentemente não despertou ainda, porque nenhuma informação vazou sobre a escalação. Mas a minha impressão é que Everton Ribeiro e Pedro e Gabriel, que ficaram no banco contra o Fluminense, começam o jogo de hoje. Agora, a gente estava até fazendo uma análise aqui, Abel, sobre qual time deve ir a campo e qual o esquema tático, levando em conta a altitude aqui de Quito. Então, talvez o Vitor Pereira possa optar por um time com mais posse de bola, que trabalhe mais a bola no meio de campo, para não ter aquela de perder a bola, ter que correr atrás do adversário, levando em conta essa altitude. Por isso também há uma probabilidade do Ayrton Lucas ser poupado para essa partida. Se ele fizer essa escolha, existe lógica, né? Eu acho que quanto menos o Flamengo se colocar num jogo de transição, melhor para ele, né? Pela questão da altitude. O Alcas não vai atacar e se instalar no campo de ataque do Flamengo. A tendência é que o Flamengo faça. Então, assim, o Flamengo tem que ter uma postura e escolhas em campo que deem a ele, Flamengo, a melhor condição para controlar o jogo, porque o adversário vai se postar mais atrás e porque para ele, Flamengo, quanto menos ele tiver que correr, melhor, né? Quanto mais controle do jogo e ele ditar o ritmo, melhor. E aí são várias escolhas a serem feitas. Vai ter o Ayrton Lucas para corredor? Será? Vai optar mais pelo Felipe Luiz? Eu até acho que ele pode abrir linha de 4 defensiva hoje, porque o Alcas é um time que vai agredir um pouco menos. Será que há necessidade de ter 3 zagueiros ali postados e optar por um ala espetado no corredor, num jogo de altitude? Então, assim, ele tem muitas escolhas para fazer. A gente não sabe o time que vai jogar, ninguém sabe o time que vai jogar. Imagino que nem os jogadores saibam, mas ele tem opções e eu acho que tirar um pouco a velocidade do jogo e apostar num controle do jogo é o caminho mais inteligente para esse Flamengo, com a característica que esse time tem para suportar bem a altitude por aqui. É isso, né? Então o Vitor Pereira, ele gosta de surpreender, como na última partida contra o Fluminense, ele surpreendeu com a escalação. E aí, Abel, será que Gabigol começa como titular? É uma boa pergunta. A gente já vai ouvir o eterno ídolo monstro Zico
falando sobre esse tema envolvendo o Gabigol. Enquanto isso, eu sei que vocês vão entrar no estádio, né? E daqui a pouco vocês voltam trazendo um pouco lá do palco do jogo lá de dentro. Enquanto vocês fazem essa movimentação, a gente vai ouvir o que disse o Zico para a gente falar um pouco mais sobre Gabigol, Pedro, esse ataque meio-campo do Flamengo. Vamos lá com o Zico. A função dele, quem decide é ele. O que ele acha que é o melhor para ele, para o time. E o treinador está lá para isso. Não sou eu aqui que vou dizer se está certo ou se está errado. Eles estão lá no dia a dia. São situações que quem está vivendo é que tem que fazer a melhor escolha que for melhor para o time naquele momento. Afinal, futebol é um esporte coletivo, todos têm que dar o seu máximo e estar pronto para, na hora que tiver a partida, ir lá e fazer o melhor. Dentro do campo entrou bem, com a mesma vontade de sempre, tentando ajudar da melhor maneira possível o time. E dentro do campo e fora do campo teve uma postura de profissional, que ele sempre manteve dentro do Flamengo. Por isso ele chegou o status que ele chegou. E eu acredito que o fato dele ter conversado com o treinador, isso tudo clareia bastante, né? São coisas de quando você fala olhando no olho, tudo fica mais fácil de ser resolvido. Tá aí o Zico falando sobre o Gabigol, tudo que tem acontecido no Flamengo, com o Gabigol pedindo para voltar à sua posição original, onde ele gosta mais de jogar, como centroavante. A gente tem os números do Gabigol na Libertadores, 42 jogos, é o segundo no ranking do time, com 28 gols, artilheiro, e 9 assistências. Tem os números também de chutes por jogo, as médias, né? E chutes certos por jogo. 4 gols em 3 finais da Conmebol Libertadores. Eu ainda acho muito estranho esse papo do Gabigol decidir onde ele vai jogar. Para mim, acho que o professor está comigo nessa, que a gente falava aí sobre isso nessa semana. Ele tem total direito de pedir, de dizer onde ele gosta de jogar, mas quem decide é o técnico. Eu acho que ainda deveriam jogar juntos Pedro e Gabigol, que vinham dando... E acho que deu certo. Os dois jogam muito, os dois fazem gol. Para mim, deveriam continuar os dois juntos. Estou curioso se realmente acontecer o que disse o Zupac, que pode acontecer, por exemplo, de o Pedro ficar fora hoje e o Gabigol jogar. É muito provável que o Gabigol jogue bem, faça gols, como acontece quase todos os jogos. E aí, domingo, fica no banco o Gabigol, depois de jogar bem na quarta, volta o Pedro, vai dar confusão isso aí, hein? Aí tem aquela Sei história, você tem o seu direito, termina e começa o dos outros, né? E aí tem um direito coletivo do time. Se o time funciona melhor com os dois, o Gabigol que me desculpe. E tem mais uma coisinha, o Vitor Pereira vem de uma vitória importante, quando ele quebra aquele efeito do Gabigol intocável, né? No último Fla-Flu, e se agora ele faz imediatamente a vontade do Gabigol, como é que isso cai para o grupo? Como é que isso cai para o Pedro? Eu acho tudo muito estranho. Eu não tiraria Gabigol e mesmo toda essa teoria em cima do Ayrton Lucas, eu fico me colocando no lugar do torcedor rubro-negro que está ouvindo essa possibilidade de não entrar com o Ayrton Lucas. A primeira coisa que o torcedor vai pensar é, mais justo o Ayrton Lucas? Não, mas aí seria para dar um descanso, por causa da final de domingo. Mas o cara não é tirar o Ayrton Lucas que ele não está jogando bem. O cara vem numa sequência, acabou de ganhar porque o jogo de hoje não pede muita velocidade contra a altitude. Final, mas domingo, isso tudo é teoria, gente. Na prática, não funciona assim. A cabeça do torcedor acabou de ver o Ayrton Lucas voando. Vai quebrar essa sequência em nome dessa teoria toda? Então começa com ele e depois tira. Vai. Não entendo essas coisas em futebol. Eu acho é muita teoria para uma coisa que não atende necessariamente a teorias. Quem diz que no fim da história vai dar certo por causa disso? Eu não tiraria Ayrton Lucas, eu não tiraria Gabigol e eu voltaria ao Flamengo Master. Aquele Flamengo com Everton Ribeiro. O Flamengo Master, aquele dos sonhos, aquele que todo mundo quer ver. É que você falou Master, a gente pensou no Zico, Adílio. Não, o Flamengo top, o Flamengo Plus. O Flamengo que tem o melhor. É o Alcas. Diga, Rafa. O Alcas tem 5 jogadores da base campeã nacional, né, gente? Vendeu a dupla de zaga para a LDU, um deles jogou ontem, né, o Ricardo Adi. O Richard Mina está machucado. O Alfred Caicedo, que era o grande maestro do meio-campo do Alcas, foi para o futebol belga. O veterano Meia Figueiredo, argentino, foi para a segunda divisão do futebol do Equador. E o atacante, que tem um sobrenome super esquisito, é Fidriuelski,
foi para o Barcelona de Guayaquil. Então perdeu 5 dos 11. O time está desmantelado, como já foi destacado até pelo Zupac na programação. Que não se sabe se vai jogar, né, Celso? Tem uma perspectiva. Ele foi confirmado como reforço do Alcas no dia 23 de março. Isso tem pouco mais de 10 dias, menos de 2 semanas, um pouquinho mais. É muito pouco tempo. E ele chegou muito fora de forma. Ele não estreou ainda pela equipe do Alcas, que tem uma campanha irregular no Campeonato Equatoriano. Não é um adversário que vai impor tantas dificuldades assim. Aliás, acho até que vai impor poucas dificuldades enquanto time. O Flamengo tem outras dificuldades. Recuperação física pós-final do último sábado contra o Fluminense e a preservação para a decisão do dia 9 e a altitude. Esses, sim, são adversários do Flamengo no jogo dessa noite. Eu discordo um pouco do professor. Entendo se o Vitor Pereira optar por uma equipe mais cancheira, que tenha mais experiência em cenários como esse. O fundamental para o Flamengo hoje é não perder o jogo. Claro que vencer é importante e tem totais condições para tal. Mas nós sabemos o quanto que a altitude, com a velocidade da bola, pode tornar a partida mais desconfortável. Existem escolhas a serem feitas pelo técnico português. Por exemplo, dos 4 zagueiros principais do elenco do Flamengo, o Fabrício Bruno tem 1,93, o Davi Luiz e o Léo Pereira, cada um tem 1,89, Rodrigo Caio tem 1,83. Rodrigo Caio tem velocidade, mas é mais baixo. Léo Pereira não tem velocidade, mas é mais alto. Um dos dois, imagino eu, terá que jogar e aí compondo a trinca com o Davi Luiz e com o Fabrício Bruno. Acho que ele não abandona o esquema com 3 zagueiros. Ele está convicto nessa formatação que, no entendimento dele, se ajustou automaticamente nas partidas contra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Ele tem uma questão relacionada ao setor criativo. Everton Ribeiro precisa jogar. Jogador de retenção de bola. Só que, a última vez que o Flamengo jogou na altitude, Everton Ribeiro foi o pior em campo contra o Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. E o jogo é na mesma cidade. Será que o Vitor Pereira tem confiança para dar ao Everton Ribeiro a mesma atribuição? É um outro ponto. E um terceiro ponto, que é a boa discussão do momento, Pedro e Gabigol. Eu concordo, Abel, que o Gabigol tem o direito de escolher, de dizer qual é a sua preferência. Ele prefere competir com o Pedro. Mas o que ele não pode é se negar a ajudar a equipe quando for requisitado a ele fazer outro papel. Essa é a questão. Ele é jogador do Flamengo. O clube de regatas do Flamengo é muito maior do que o Gabigol. Só que o Gabigol tem a chave do vestiário. Quando o Celso fala sobre ressonância interna, como os jogadores vão reagir a esse tipo de relação com um certo prestígio, um certo privilégio velado ao Gabigol, vão reagir bem. Ele é um cara querido por todos, é um cara que tem uma relação ótima com todo o grupo, não tem problemas internos para o Gabigol. Ele tem a chave do vestiário. Então, essa ressonância interna não vai existir. Pode ser que exista uma ressonância externa. E para fechar por hora essa análise em relação ao jogo do Flamengo, o Vitor Pereira tem um desafio. Não é para hoje, não é para domingo, não é para a estreia da Copa do Brasil, não é para o Brasileiro, é para o ano todo. Se o Dorival conseguiu fazer o Flamengo ganhar 2 campeonatos com Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta, o Vitor Pereira, penso eu, tem a mesma responsabilidade e, portanto, as mesmas condições. Fernando Campos. Eu concordo com absolutamente tudo que o Rafa falou. Eu acho que hoje o Flamengo ele vai ser testado em outro cenário. Eu entendo se o Vitor optar por um time com mais capacidade de controlar o jogo, porque a altitude não é fácil. Esse time do Flamengo vitorioso, quando foi jogar lá, se complicou, é difícil. Né? Você precisa ter um time que tenha mais a bola, que administre um pouco mais o jogo, reter um pouco mais a bola, porque o Alcas vai explorar a velocidade, né? Porque está muito mais acostumado a isso. É difícil, você não consegue ganhar ar, você não consegue respirar. O time brasileiro que vai lá vai explorar a bola parada, vai explorar essa bola aérea. Inclusive, tem quem está no Alcas também, né? A gente citou ali alguns jogadores, o Otero, o Luiz Cangar. Ex-Vasco. Ex-Vasco é zagueiro do Alcas, né? Mas não dá nem para falar que é ex-Vasco. Alterna a titularidade com reserva. Rápido, passou rápido. Mas é um nome mais conhecido, né? Ex-Vasco, sim. O vestiu a camisa. Ex-Vasco. Mas hoje eu fico com a... O César Farias, Fernando, usou 5 zagueiros já na temporada. Nem dá para dizer se o Cangar é titular ou reserva. Não dá nem para cravar se vai ser titular ou não, mas ele está lá no elenco. Então hoje eu espero um Flamengo que consiga administrar mais o jogo. E tem sido um problema para o Vitor Pereira. Porque ele enxerga que a melhor versão para o Flamengo é ter 3 defensores, um time que às vezes batalha mais sem a bola, pressiona, acelera. E jogando dessa forma, eu acho que não faz sentido
Na minha visão, não faz sentido ele entrar com um esquema com 3 defensores se o Ayrton Lucas não estiver ali como ala pela esquerda. Porque ele é o cara que mais se encaixa nesse modelo de jogo. E eu acho que o jogo de hoje, se ele for para uma trocação, se ele quiser ir para esse jogo de velocidade, o Flamengo pode sofrer. Uma derrota hoje pode ser muito ruim para ele administrar. Eu acho que se ele consegue um empate e confirma, por exemplo, um título, acho que está em aberto a final do estadual, mas se ele confirma o título no fim de semana, ele vai ter um pouco mais de tranquilidade para a sequência de temporada. Hoje eu espero um Everton Ribeiro jogando, acho que é um cara que, principalmente sem o Arrascaeta, ele é fundamental porque ele constrói jogo, ele é criativo, ele é um articulador. E sobre essa questão Ele sabe jogar bola. Sabe jogar, é diferente. E aí, em cima do que você está falando, e uma parte do que disse o Rafa lembrou que ele foi mal contra o Independiente Del Valle jogando em Quito. Sim. Mas um jogo ruim do Everton Ribeiro não é suficiente para tirá-lo do time. E quase todo mundo... trocentos jogos bons que ele fez. E quase todo mundo foi mal nesse jogo. Sim, A sim. exceção do Vidal, que foi um dos destaques, até surpreendente nessa partida de ida. O Flamengo Que não vai jogar conseguiu hoje, né? E o Vidal provavelmente joga hoje. Thiago Maia Tá fora. E com essa configuração, Vidal voltando ao time, você tem um meio-campo naturalmente menos pegador, mas com mais capacidade de controle de bola. Eu acho que a ideia é essa, né? E aí ele pode fazer uma situação também que não desconfigure o sistema de 3 zagueiros, que é a entrada do Felipe Luiz, e aí, em tese, na linha de 4, mas com a bola, o Felipe Luiz dando essa sustentação na saída, e abrir o Everton Cebolinha, que aí ele consegue poupar... Pela esquerda. Pela esquerda. Ele consegue poupar o Ayrton Lucas para a final, para o jogo contra o Fluminense, e mantém uma configuração de time sem descaracterizar. Então, o Felipe Luiz é um jogador que, para mim, a tendência é a gente ver cada vez mais recuado, um jogador que vai participar mais desse momento da construção, da saída de bola. Ele tem muito entendimento de espaço, o que é importante para jogo na altitude, jogador que consegue ter uma leitura de jogo, antever o que o adversário vai liderança, fazer. Né? Não, liderança. Então, por tudo isso, eu vejo que hoje pode ser um jogo para ir de Felipe Luiz e até inverter a estratégia que ele utilizou no Clássico. Se ele, contra o Fluminense, pretendeu algo mais físico no primeiro tempo, de resistência, ele pode ir com um time mais técnico, tentando abrir uma vantagem já no primeiro tempo e segurar com uma rotação física maior. E aí adicionar Matheus França no segundo tempo, tentar um time um pouco mais veloz e até mesmo segurar um pouco a bola. Por mim, não seria um absurdo poupar o Pedro também e segurar para o segundo tempo para uma situação de jogo, até mesmo ele jogando com o Gabigol, mas que ele precise eventualmente quebrar uma bola lá na frente, ter uma sustentação de jogo. Você entraria com o Gabigol, é isso? Sem o Pedro? Com o Gabigol, nessa configuração dá para voltar o Everton Ribeiro também, nesse time mais técnico, mas ao mesmo tempo com uma sustentação defensiva, segurando mais o Felipe Luiz, e o Varela também é um lateral de características mais defensivas. Então, em algum momento, se ele quiser liberar um pouco o Felipe Luiz para subir, ele tem o Varela para fechar essa linha de 3 lá atrás. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Essa análise do Breyle e Fernando Campos aí foi uma análise boa, na minha visão. Óbvio que o Flamengo, na última vez que foi jogar lá, sofreu contra o Del Valle, né? Quando algum time brasileiro vai jogar em altitude, dependendo da altitude de La Paz, que é 4.000 quantos metros acima do... chega a ser um jogo até desumano, né? Porque cada corpo reage de uma maneira. Mas nessa altitude de 2.800 metros aí, é uma altitude já considerável, que os jogadores já sentem o efeito. E a melhor maneira possível de um time conseguir não se encansar muito durante o jogo é reter a bola, ter a bola para o jogador, ter a bola para o time. O Flamengo é um time que adora ter a bola. E nesse jogo, o Flamengo consegue reter a bola. A gente sabe, que já chegou a falar em alguns momentos aí sobre as características do Alcas, né? O Alcas é um time, é o atual campeão, mas é um time que ultimamente ele sofre muitas finalizações, e a média de posse de bola do time no campeonato é de 37% em todos os jogos praticamente, né? Então, obviamente, o Flamengo deve ter a bola. Felipe Luiz, eu acho que o Ayrton Lucas deve descansar sim. Acho que não precisa, jogando em altitude, o Ayrton ali no ar como corredor. Eu acho que não precisa. Acho que o Felipe Luiz é um cara que consegue dar uma estabilidade maior.
às vezes ele pode avançar, consegue construir. Eu acho que o Varela lá também vai ser praticamente dois laterais defensivos, né? Como o Breile falou, pode pedir pro Felipe Luiz ou o Varela ficar. O time defensivo do Flamengo, na minha opinião, nesse jogo deve ficar sólido, né? Mas vamos ver como que vai ocorrer esse jogo aí, né? Geralmente em altitude, utiliza a altitude como pro seu bem, né? Vamos dizer, utiliza a altitude, né? Pro seu benefício, geralmente usa muito de bola parada e finalizações de fora da área, né? Então o Flamengo, ele pra não sofrer tanto, vai ter que ter a bola durante o jogo, coisa que eu acho que vai. É um time técnico e tal, deve ser o Thiago Maia tá. Penso não, o Thiago Maia não viajou por causa de uma virose. Vai ter Gerson tal ali. Então vai ter um jogo técnico ali, experiente já, né? Para um jogo importante, que é a última apresentação do Flamengo no futebol, né? Contra o Del Valle. Espero que dessa vez contra ao Del Valle, né? O Flamengo consegue sobressair, né? E o Gabigol, acho que o Gabigol deve ser titular e o Pedro bancar, né? Então, minha opinião, que Gabigol seja titular durante o jogo todo, né? Aí tem aquela discussão. E no jogo da volta, o Pedro vai ser titular? Acho que o Pedro é titular e a situação do Gabigol com o Pedro meio complicada. Em futuro, pra futuro, pode se tornar uma coisa muito... Mas a gente não vai entrar nesse detalhe até o momento. Palpite para o jogo, 2-0 Flamengo. Deixa o seu palpite aqui nos comentários e tamo junto.